E aí, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos novamente. Vamos dar continuidade aí à nossa segunda aula do cronograma semanal. Vamos falar mais um pouquinho aí do capítulo 3, ainda estudando o nosso planeta por dentro. E nessa aula vamos falar sobre os minerais e os minérios, vamos conhecer qual a diferença entre esses dois conceitos. Vamos lá. Então, primeiro vamos diferenciar os dois. Então, primeira coisa, minerais aí são materiais sólidos que ocorrem naturalmente na crosta terrestre, enquanto minérios são minerais que têm uma importância econômica ou até tecnológica aí hoje em dia, a tecnológica também conta bastante para o ser humano. Então tá aí uma série de minerais e minérios, tá, para vocês. Então vocês vão ver um pouquinho sobre esses conceitos, conhecer um pouquinho das características, conhecer alguns tipos aí diferentes, para vocês familiarizarem um pouquinho mais, já que os minerais são os componentes aí que a gente viu na aula anterior, que formam as rochas. Então vamos falar um pouquinho sobre primeiro as propriedades de um mineral. A gente vai listar aí 4 propriedades. A primeira para vocês é a cor. A cor, ela é uma característica que pode variar de acordo com os minerais. Agora, ela é muito usada para identificar os minerais. Por exemplo, nesses dois aí que eu estou mostrando para vocês. Ó. A pirita, chamada de ouro dos tolos, né? Porque ela é sempre constantemente amarela. Então, por isso esse nome de ouro dos tolos, porque ela parece ouro, mas não é. E a malaquita, que tem essa cor verde aí por ter uma alta concentração de cobre, né? É um minério de cobre, então ela tem uma coloração verde características. E alguns minerais aí que tem uma coloração sempre muito característica, como ouro, prata, né? Alguns minerais aí que a gente acaba caracterizando pela cor. Outra propriedade bem importante é o brilho. O brilho também caracteriza aí um mineral, porque o brilho resulta do modo como a luz é refletida, né? Então a luz incide sobre o mineral e dependendo da forma como ela é refletida, cada mineral tem uma característica. Eu coloquei alguns aqui, ó, a galena, o quartzo, que é um mineral usado aí na fabricação do vidro, né? Então ele tem aí uma característica vítrea, né? Aqui o olho de tigre, que é mais acetinado, e o gesso, né? Que é aí um mineral nacarado que deriva aí de conchas, né? Ou seja, partículas, sedimentos de conchas que se decompuseram e ele tem aí então essa característica de ser um pouquinho mais opaco. Então, cada uma das características do brilho de um mineral acaba dando a possibilidade de você detectar qual tipo de mineral a gente está falando. Uma outra característica importante é a dureza. A dureza, ela se caracteriza como a resistência que o mineral tem ao ser riscado por um outro mineral ou algum outro objeto, né? E ela é avaliada comparando-se os padrões, né, de minerais que existem. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo de dois minerais, um muito duro e um, né, bem, uma dureza bem baixa, vamos falar assim. Aqui o talco, o talco mesmo, aquele que usa para passar no bumbum do nenê, para passar no pé aí, tá? Então, ele é um mineral de dureza bem baixa. E aqui, o mineral mais duro que existe, acho que vocês já deviam saber disso, que é o diamante. Então, quer dizer o quê? Qualquer mineral que eu pegar o diamante e tentar riscar, eu vou conseguir riscar esse mineral, porque o diamante acaba sendo o mineral com a dureza mais intensa que a gente conhece dos minerais que a gente tem aí no planeta, tá? E a outra propriedade é o magnetismo. O magnetismo é caracterizada como a propriedade desse mineral ser atraído por um ímã e ele tem aí dois minerais que são muito característicos de terem essa propriedade de serem magnéticos, que é a própria magnetita, o nome dela já ajuda, e a pirrotita, que é um outro mineral também com magnetismo muito alto. A gente encontra alguns minerais, pessoal, sintéticos, tá? Ou seja, foram criados em laboratório. Aí no livro de vocês ele apresenta um que é o quartzo azul. Então é um mineral aí que foi produzido em laboratório, ele não vai ser encontrado na natureza. Mas essas características, elas acabam fazendo com que você possa identificar cada um dos minerais. Então, cor, brilho, dureza e magnetismo. Beleza?
vamos falar agora das gemas. Por quê? As gemas, elas são minerais que são raros, né? E tem aí uma cor, um brilho, uma dureza muito alta e tem um alto valor aí no mercado. Agora, dependendo do valor de mercado, elas vão ser classificadas como nessa tabela que eu estou apresentando para vocês, como pedras preciosas, que são as que têm um alto valor comercial, e as semi-preciosas, que são aquelas que têm um valor um pouco mais baixo. Então, olha nas preciosas aqui, ó. O diamante, né, que é incolor, o rubi, que é vermelho, a esmeralda, que é verde, a água marinha, que é azul esverdeada, e a turmalina, que tem uma variedade de cor aí bem grande, né? Aqui no Brasil a gente tem uma que é a turmalina paraíba, né, que é de cor azul, é maravilhosa, né, linda, né? E as semi-preciosas, ó, como a ágata, a amazonita, ametista, calcita, cianita, e cada uma aí, ó, com uma característica de ter uma coloração específica, e aí a gente pode caracterizar e categorizar cada uma dessas gemas. E olha aí, eu trouxe uma imagem que está no livro de vocês, igual, ó, aqui uma pedra de ágata, que é uma pedra semi-preciosa, e aqui alguns rubis aí, né, que são pedras preciosas. Então, pessoal, as gemas, elas são minerais que são muito raros, por isso elas acabam tendo esse alto valor comercial. Tudo bem? E agora vamos falar um pouquinho dos minérios. Como eu já tinha dito para vocês, minérios são minerais que têm uma importância econômica ou até tecnológica, né, dependendo aí do ponto de vista que você estiver dando para ele. E os minérios, eles têm aí uma importância muito grande. Por quê? Porque eles são fonte aí econômica de muitos países. Nós, no Brasil, temos aí nos minérios uma fonte aí de renda para o país muito, muito grande. E a gente nunca pode esquecer que os minérios, eles são extraídos aí por meio do que a gente chama de mineração, né? Ou seja, vão se fazer minas para poder extrair esse tipo de produto que se quer. Só que no Brasil a gente vai destacar alguns minérios importantes. Eu peguei aí seguindo o que o livro de vocês traz. Então eu vou trazer e vou apresentar para vocês 4 minérios muito importantes que a gente tem. O Brasil como um grande produtor e também um pouquinho da aplicação, para que serve cada um desses minérios. O primeiro aí que eu vou mostrar para vocês então são os minérios de ferro. Os minérios de ferro, pessoal, são os minérios da onde a gente retira o ferro para poder fabricar o aço que é usado aí na construção, em carro, tubulação, parafuso, ferramenta, né? E o Brasil é um grande produtor de minério de ferro, principalmente o estado de Minas Gerais, e a gente extrai o ferro de um dos minérios, é esse aí que você está vendo, que é a hematita, tá? Também temos os minérios de bauxita. Os minérios de bauxita é da onde a gente vai extrair o alumínio, tá, pessoal? Então, apesar da cor da bauxita não ser do alumínio, a bauxita tem alumínio na composição, para vocês entenderem, e ele aí é o elemento metálico mais abundante que a gente tem no planeta. Ele é utilizado na fabricação de diversos utensílios domésticos, né? Móveis, eletrodomésticos, embalagem. A gente tem aí o alumínio presente em uma série de produtos que a gente utiliza hoje em dia, por isso que ele tem um alto valor comercial, né? E a gente tem aí o Pará como sendo um grande produtor aí de bauxita. Existem também os minérios de estanho, como a cassiterita, que você está vendo aí. E o estanho, ele é muito importante na fabricação de ligas metálicas, para evitar a corrosão de outros metais, ou seja, ele é um componente para se fabricar metais em que a gente chama de liga, ou seja, é um composto formado por vários tipos de metais unidos, e o estanho aí extraído da cassiterita tem uma importância muito grande aí, e no Brasil a gente tem aí uma grande reserva desse minério. E os minérios de cobre, né, que eu já falei da malaquita para vocês, eu não vou colocar outra imagem dela, mas aquele mineral verde lá, com uma cor bem característica, que é muito usado na indústria elétrica para fabricação principalmente do fio aí de condução, né, porque o cobre é um ótimo condutor de eletricidade. Então, para você ver como os minérios têm uma importância muito grande para a economia do nosso país. Então, não tinha como não destacar aí esses minérios para vocês. Só que extração de minérios
tem algumas consequências, nós vamos falar disso na sequência aí do nosso vídeo. Para finalizar nossa aula de hoje, vamos falar um pouquinho então desses impactos aí, tanto ambientais quanto sociais, gerados aí pela extração mineral. O Brasil, por ser um país com grande produção de minérios, acaba sendo muito impactado aí por esses processos. Então, vamos falar um pouquinho quais são esses impactos. Para começar, vou listar primeiro os impactos ambientais. Então, primeiro, a geração de poeira. Para você poder extrair minério, pessoal, você tem que escavar ou explodir, né, certos locais, e isso gera uma grande quantidade de poeira. Para a população que vive em volta dessas minas, essa poeira acaba sendo inalada e gera vários problemas de saúde, aí, principalmente respiratórios na população. Então, isso já é um impacto bem grande aí no meio ambiente, principalmente para a população, animais e vegetais que vivem na localidade, principalmente para nós seres humanos. A erosão, ou seja, um desgaste que o solo sofre pelas escavações que são inevitáveis na extração mineral. Poluição de rios e do solo pelos rejeitos de minério, ou seja, pessoal, o que é rejeito de minério? Toda vez que se extrai um minério, acaba gerando um resíduo, você tira aquilo que você quer, mas para chegar naquele minério você gerou muito resíduo que foi extraído daquela rocha até você chegar no minério de interesse. Esses rejeitos, então esses resíduos acabam se acumulando em locais que a gente chama de barragens, e essas barragens acabam contaminando os rios e contaminando o solo. Então o dano ambiental é muito grande aí, gerado pela extração de minerais. E o comprometimento da fauna e da flora. Lembrar que a fauna é o conjunto dos animais de uma região e a flora o conjunto de vegetais. Então, os impactos no rio, no solo, acabam causando um impacto também na vida que existe nessa localidade. Então, esses são impactos ambientais muito grandes. Agora, os impactos sociais, eles estão muito ligados, pessoal, ao processo de esgotamento de minérios. Por quê? Os minérios, eles são recursos não renováveis, eles, lembrem, demoraram milhares e milhares de anos para se formar, e nesse processo de extração, ou seja, uma hora ele vai acabar. Quando esses minérios se esgotam ou acabam, eles geram um impacto social muito grande na região. Por quê? Porque as atividades daquela região vão ser transferidas para uma outra localidade, toda aquela fonte de renda e de economia que essa extração gerava naquela localidade vai ser impactada. Então vai gerar um impacto social e um impacto econômico muito grande na região. Falando de impacto social, econômico, ambiental, né, pegando de tudo um pouco, a gente não pode deixar de falar dos acidentes que ocorreram recentemente no Brasil, com duas barragens, uma em 2015 na cidade de Mariana e outra em 2019 na barragem da cidade de Brumadinho. Esses dois acidentes ocorreram por negligência pura, né, da empresa que é a Vale, que era a empresa que é a dona que cuidava e que extraía o minério dessas localidades, e ela negligenciou o acúmulo desses rejeitos, ou seja, ela deixou de lado a vistoria correta dessas barragens. O que ocorreu? Ocorreu um rompimento das duas barragens, tanto da de Mariana quanto de Brumadinho, e isso gerou um impacto ambiental, social e econômico nessas localidades. Então eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, pessoal. Olha aí, ó, a cidade de Mariana antes e depois do rompimento da barragem. Então aqui a região aí com casas, olha aí, ó, as ruas, né? E depois do rompimento da barragem, olha aí, ó, uma pequena região ali, ó, que você consegue ainda detectar. O resto, essa localidade toda desapareceu no meio desse rejeito de minério, toneladas e toneladas de rejeito de minério. Então imagina, e vocês já sabem, né, o número de vidas que foram perdidas, o número de vidas que nunca mais vão se estabelecer, não no sentido da vida dos que não morreram, mas no sentido da vida dos que ficaram lá e que nunca mais vão restabelecer a vida como ela era antes, né? E o impacto ambiental. Olha aí, ó. Eu estou mostrando para vocês o Rio Doce, que é um rio próximo ali à região de Mariana, e os rejeitos de minério que desceram foram parar no rio, e olha o rio depois do acidente aí de Mariana. Esses rejeitos
foram parar no mar. Então, olha a distância que os rejeitos caminharam, quilômetros e quilômetros de Minas Gerais, que é onde é a cidade de Mariana e de Brumadinho, e conseguiram chegar no mar, desaguaram lá no mar. Então, imaginem o impacto, o número de peixes, de vida que se perdeu, tanto na parte aí de seres vivos na natureza, quanto de seres humanos que morreram. Então, a extração de minérios, pessoal, ela tem que ser muito bem cuidada, e acho que depois desses acidentes as autoridades vão tomar um pouquinho mais de consciência nesses processos de extração. E até por isso é legal comentar com vocês, para você extrair minério, pessoal, por que você extrai na realidade o minério? Porque você tem uma demanda. Por exemplo, alumínio, né? Eu preciso produzir latinha de refrigerante para poder embalar o refrigerante. Então, para produzir a latinha, eu tenho que retirar o minério do ambiente. Por que é importante a reciclagem? Exatamente para isso. Se você recicla, você evita retirar o minério do ambiente, evita acumular esses rejeitos e evita esse tipo de acidente. Então, olha o papel que a reciclagem tem para nós. Às vezes a gente olha muito como uma fonte de renda que muitas famílias têm, mas não é só isso, né, pessoal? A gente tem que olhar para a parte ambiental, que eu deixo de retirar um recurso da natureza e reutilizo ele 100%, porque o alumínio ele consegue ser 100% reutilizado. Beleza, galera? Então, fica esse estoque aí, bastante atenção e bastante cuidado aí, porque a extração de minério, apesar de gerar muito lucro, ela tem aí grandes problemas aí gerados no ambiente, na sociedade e muitas vezes na economia de uma região. Então a gente finaliza a nossa aula por hoje. Aqui termina aí a segunda aula do nosso cronograma semanal. Façam os exercícios, me enviem até a data aí marcada. Obrigado pela atenção. Se ainda não deu, dê um like nos meus vídeos, se inscreve no canal. Beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau, tchau.